Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Nós louvamos a Deus mais uma noite, poder estar na casa do Senhor para adorar, exaltar e engrandecer seu santo e precioso nome. Nós temos toda a liberdade, de estar na presença do Senhor e poder enaltecer o seu nome, que é santo. Hoje, uma sexta-feira abençoada, uma chuva abençoada, graças a Deus, nós louvamos a Deus por esta chuva, mas estamos aqui com o objetivo de adorar o Senhor. Livro de João, o Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 5 apenas, ele vai nos dizer: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, nós estamos ligados em Cristo, pela sua infinita compaixão e misericórdia. Paulo vai escrever aos Romanos, dizendo que nós éramos zambuzeiro bravo. E zambuzeiro bravo não dá fruto bom, mas o zambuzeiro bravo, enxertado na oliveira, esse dá fruto, esse produz fruto. E aqui Jesus, ele diz aos seus discípulos: olha, eu sou a videira, vocês são as varas, os galhos que dá nessa videira. E quem está em mim, se vocês estão em mim, vocês vão dar muito fruto. Se tiver em mim, vocês vão dar muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem Jesus nós estamos automaticamente perdidos. Sem a graça de Jesus nós estamos claramente vencidos. Mas quando Jesus está em nós, a sua palavra está em nós, e nós estamos em Jesus, nós vencemos os obstáculos. Jesus, ele fala assim, se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem, e vos será feito. Mas para isso eu tenho que estar em Cristo. Eu tenho que estar ligado em Cristo. E esse estar ligado em Cristo não é dizer apenas: eu sou crente, eu vou na igreja, eu sou um seguidor de Jesus. Não, é muito mais do que isso. Para que Ele venha fazer o que nós pedimos, é muito mais além de que confessar Jesus. É muito mais além do que nós estarmos em uma igreja. É muito mais além do que às vezes nós falamos com a boca. Então Jesus, ele diz: olha, vocês estão em mim, e se vocês estão em mim, vocês vão produzir muito fruto, muito, porque sem mim vocês não podem nada, não conseguem nada, e não alcançam nada. Imagine bem, quando Jesus chama os discípulos e entra no barco, fala: vamos passar para o outro lado do barco. Os discípulos entraram no barco, Jesus entrou no barco. Quando eles estavam em alto mar, sobreveio o quê? Uma tempestade. Uma tempestade. Por que sobreveio uma tempestade? Por que sobreveio uma dificuldade para Jesus e os seus discípulos? Sabe por quê? Quando Jesus falou assim, passamos para outra banda, passamos para outro lado do mar, é porque lá do outro lado Deus tinha uma obra para fazer. E todas as vezes que Deus tem uma obra para fazer na minha vida e na sua vida, o mar se levanta, as dificuldades se levantam, os problemas crescem, as dificuldades aumentam, porque está vindo algo grande de Deus para a nossa vida.
E a Bíblia nos diz que quando eles estavam em alto mar, que sobreveio aquela tempestade, sabe o que estava acontecendo do outro lado? O diabo estava querendo tirar a vida de um rapaz. O diabo havia aprisionado a vida de um rapaz. Todo mundo conhece a história. Quando Jesus atravessa o mar, acalma a tempestade, acalma o vento, que chega do outro lado, em Gadara, quem está lá? Um moço. A Bíblia não fala a idade dele. A Bíblia não relata, só fala que um moço de Gadara estava possuído por espíritos malignos. E aqueles espíritos malignos aprisionavam aquele rapaz. Aquele rapaz se tornou prisioneiro daquele espírito maligno. A Bíblia diz que aquele rapaz, ele andava pelas ruas, nu. Ele dormia no cemitério. Ele provavelmente comia restos mortais de pessoas que estavam ali, mortas, enterradas. E Jesus dizendo, vamos passar para o outro lado, porque tem alguém pedindo socorro, tem alguém pedindo ajuda. E Jesus vai. Quando chega lá em Gadara, que ele vai descendo do barco, o diabo já sai na boca do rapaz e já vai ao encontro de Jesus e diz, olha, Senhor, o Senhor veio nos atormentar antes do tempo? O Senhor veio nos amolar antes do tempo, antes da hora? Por quê? Porque aquele rapaz, meus queridos, pensa bem para você ver, era um jovem, e jovem é cheio de quê? De sonhos, de desejos, de realizações dos seus sonhos, mas os sonhos daquele moço estavam o quê? Frustrados, porque um espírito maligno o apossou dele, e agora ele não tinha condições de tocar a sua vida normal, de tocar a sua vida com a família, com o povo da cidade, porque eles colocavam ele em prisão, colocavam ele acorrentado, ele arrebentava as correntes, saía da prisão, era terrível. E Jesus chega naquele lugar, o espírito que estava naquele moço veio, prostrou diante de Jesus e disse, vieste nos atormentar antes do tempo? E Jesus perguntou, qual é o teu nome? É Legião, porque somos muito. Sai dele agora, seja liberto agora. E a Bíblia nos diz, meus queridos, que naquele momento, naquele instante, aquele moço ficou liberto. Aquele moço ficou curado instantaneamente, liberto pelo poder de Deus. Sabe o que é isso? É que sem Jesus eu não posso nada, mas com Jesus eu posso todas as coisas. Você imagina bem. Você sabia que o povo da cidade não gostou nada do que Jesus fez? Eles não ficaram satisfeitos. E eles ficaram com medo do rapaz. Mas Jesus falou, vai para os seus e anuncia o que Deus fez para você. O que Deus realizou para você. Então, meus queridos, quando Jesus nos anuncia algo, e nós estamos com Jesus, e Jesus está conosco, eu não sei, quem sabe, está para cumprir uma promessa de Deus na minha vida, na sua vida, na nossa vida. E a maré começou a subir, o vento começou a soprar, a maré está subindo e o vento assoprando. Não se desespere. Sabe o que é isso? É porque Jesus está dizendo, algo da minha parte está chegando para a tua vida. Algo da minha parte está chegando para a tua vida. Porque você está em mim, eu estou em você. E se você está em mim, eu estou em você.
eu estou pronto para atender o seu pedido, a sua oração. Então é tempo, meus queridos, é tempo de nós assumirmos a nossa posição, mesmo em pandemia, mesmo em dificuldade, mesmo em ataque, mesmo em combate, assumirmos a nossa posição e dizer: o Senhor é comigo, eu sou com o Senhor e não vou temer o que possa me acontecer, porque agindo o Senhor, quem vai impedir o milagre de acontecer? Nada. Então Jesus fala: vocês vão dar muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Certo dia, Jesus, no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, Jesus, ele vai para a cidade de Naim, junto com os seus discípulos. E a Bíblia diz que quando Jesus estava entrando na cidade de Naim, ele entrando e saindo uma multidão, ou seja, uma multidão entrando com Jesus e uma outra multidão saindo com o quê? Um caixão, saindo com um defunto. Um moço havia morrido, e ela, filho único da viúva de Naim. E agora Jesus entrando na cidade de Naim e saindo da cidade de Naim, o enterro. Jesus olhou para aquela multidão, olhou para a mãe do rapaz, olhou para os parentes, olhou para todos que ali estavam, e viu a tristeza estampada no rosto daquele povo, porque aquela mulher já tinha perdido o marido, e agora perde o filho, e não tinha esperança alguma na vida dela. Ela não tinha esperança alguma na vida dela, meus queridos. E agora? Perdi meu esposo, o meu único filho morre. Como que eu vou viver nessa terra? Como que eu vou viver neste mundo? Se quem poderia me dar um suporte, se quem poderia me ajudar, está sendo levado para a sepultura. Mas Jesus chega com uma outra multidão, com seus discípulos e os seus seguidores. E quando encontra as duas multidões, Jesus chega para aqueles que estavam conduzindo o esquife, para aqueles que estavam conduzindo o sepultamento. Jesus diz: para. Jesus parou um velório. Jesus parou um sepultamento. Que autoridade, né? De você chegar lá no velório, ele falou: para. E chegar para a mãe do rapaz e dizer: não chores mais, mulher. E quem sabe a multidão que estava em volta daquela mulher poderia dizer assim: mas quem é ele para dizer para a mulher não chorar? É filho dela, é filho único. A senhora tem direito de chorar, chora. Mas eles não sabiam que ali estava o doador da vida. Ali estava a ressurreição e a vida, meus queridos. Estava chegando naquele momento. Pararam o caixão. E Jesus falou: não chores. Jesus chegou diante do caixão, diante do defunto, e disse: a ti te digo, mancebo, levanta-te. E a Bíblia diz que o rapaz levantou e assentou e começou a falar. E começou a falar. Ou seja, meus queridos, Jesus nos mostrando aqui: sem mim nada vocês podem fazer, mas comigo nem a morte detém a minha glória de operar.
nem a morte detém a minha glória de manifestar. Agindo o Senhor, ninguém impede, operando o Senhor, ninguém segura. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém é contra nós quando Deus é por nós. Se Deus é por nós, nem vírus, nem autoridade, nem ninguém é contra nós, porque Deus peleja pelas nossas vidas. Arabacalabaxaramanaia. Então veja bem, agora você imagina, aquela mãe, quem sabe autoridades que estavam indo no velório, agora, vendo a mulher abraçar o seu filho, vendo a mulher abraçar o seu filho. Agora olha aqui, todo mundo daquela cidade viu a mulher sair com o caixão, não viu? Porque ela tinha que sair da casa dela, quem sabe ela morava num bairro que haveria de atravessar a cidade, para ir na saída da cidade, porque o cemitério era fora da cidade. Todo mundo, quem sabe, baixou a porta do comércio. Antigamente baixava a porta do comércio. Todo mundo olhou, coitada, ela perdeu o marido esses dias, agora perdeu o filho. E todo mundo, perdeu. Foi embora. Agora, de repente, Jesus encontra com ela, ressuscita o filho. Agora você imagina essa multidão voltando tudo de volta para a cidade. A multidão voltando tudo para a cidade. E o povo olhando. Nossa, acabaram de enterrar o filho da fulana de tal. Ela nem vem, a multidão nem vem com ela. Mas quando ela chega na cidade, ela saiu chorando e voltou sorrindo. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Se eu e você estiver ligado na videira, vai ter dia que nós vamos sair de casa chorando, mas nós vamos voltar sorrindo, porque a glória de Deus vai operar em nosso favor. A glória de Deus vai manifestar em nossa vida. Aí você pensa bem, o que aconteceu, minha senhora? Não é o seu filho, você não tinha morrido? Tinha, mas o que aconteceu? É que quando nós estávamos saindo da cidade, nós encontramos o filho da irmã Maria, mãe do São José, e ele parou, o defunto parou o caixão e mandou o menino levantar. E o menino levantou e está aí, com vida. Mas como que pode isso? Como que pode uma coisa dessa? É Jesus mostrando para aquela viúva, é Jesus mostrando para aquela cidade de Naim, dizendo: vocês sem mim, vocês não podem fazer nada. Vocês sem mim vão viver no caos, vão viver na tristeza, vão viver na falência, mas comigo vocês vão ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa, né? Você imagina os amigos daquele rapaz, você imagina os parentes, os vizinhos, que festa que não foi. Meu querido, Jesus vai te dar a alegria de fazer a festa. O inimigo pensou
ele perdeu, eles perderam, eles acabaram, mas vai chegar a hora da reviravolta. Deus vai fazer uma reviravolta em favor do seu povo, e o nome de Jesus vai ser exaltado e glorificado. Aleluia. Aleluia. Arabacalabaxeri andarás. Lá no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, de João capítulo 11, vai passar uma narrativa de Lázaro, irmão de Marta e Maria. Lázaro adoece, fica doente, e Marta chama alguém da sua casa e diz: olha, vai atrás de Jesus e fala para ele que Lázaro está à beira da morte, para ele vir antes que ele morra, para ele vir antes dele morrer. E a Bíblia diz que Jesus foi. Olha aqui, irmãos, Jesus está dizendo aqui, ó, se você está em mim, eu estou em você, vai existir momento que Jesus não vai fazer na hora que eu quero. Ele vai me provar, ele vai te provar. Ele não vai fazer na hora que eu quero. Marta e Maria fala para ele vir urgente, que Lázaro está à morte. E Jesus não foi. O que aconteceu? Lázaro veio a óbito. E os parentes, os vizinhos, a família, quem sabe desceu além em Jesus. Falava que amava a família, falava que era de casa, que era contado como um da família, mas na hora que nós precisamos dele, ele não veio. É Jesus mostrando: sem mim nada podeis fazer, mas vai existir momento, Elias, na tua vida, que eu não vou fazer na hora que você quer. Eu vou dar um tempo, e nesse tempo a minha fé vai ser provada. Depois de provada, se eu suportar a provação, ela vai ser o quê? Aprovada. Lázaro morre. Todo mundo fez o velório, Jesus não apareceu. Jesus não foi nem no velório. Aí para você ver que falta de consideração. Nem no velório do Lázaro eles não veem. E depois fala que amava. Aonde que está a consideração de Jesus? Aí passa um dia, 2 dias, 3 dias, nada. 4º dia, Jesus chamou os discípulos e diz: vamos a Betânia, vamos na casa de Lázaro. Mas ele já morreu, nós vamos lá também para morrer junto também? Jesus falou o quê? Lázaro não está morto, mas dorme. Você sabe o que eu acho que os discípulos fez? Pedro, ele falou que ele dorme, mas ele está, ele morreu, já foi sepultado, nós ficou sabendo. E Jesus está falando que ele dorme. Aí quando Jesus chega em Betânia, Marta sai ao encontro de Jesus.
Senhor, por que o Senhor não veio no dia que eu precisei? Por que o Senhor não veio na hora que eu... É aquele negócio que nós ora hoje e quer que Deus responde hoje. E Deus não vai responder hoje. Deus pode responder amanhã, depois da manhã, o mês que vem, ou 2030, ou 2040. Que isso, pastor? Ué. O poder é dele, a glória é dele, tudo é dele e ir para ele. E eu tenho que submeter à vontade dele. O Senhor não veio na hora certa. E tem um hino que fala que Jesus tarda, mas não fala. É mentira. Jesus tarda? Hã? Não. Quando ele chegou, aí Jesus falou: não, Marta, eu não falei para você que seu irmão há de ressuscitar? Aí ela: Senhor, eu sei que o meu irmão vai ressuscitar, mas é no último dia. E Jesus não estava falando de último dia, Jesus estava falando daquele dia. Aí Jesus fala: Marta, se creres, o que vai acontecer? Se creres, o que vai acontecer? Vocês vão ver a glória de Deus. Aí Jesus, para provar a fé de Marta, porque atenção, você não vê Maria questionando, era mais Marta. Jesus: Marta, aonde vocês puseram? Falou: não, Senhor, tem jeito não. Faz 4 dias, e um corpo já 4 dias, fechado, num sepulcro, ele já está entrando em estado de decomposição. Tem pessoa que você está lá velando ele já faz 12 horas que ele está lá e já começa a cheirar mal. O irmão trabalhou lá, sabe disso. Já tem uns que tem que mandar urgente. Fala: pode, era para ser 5 horas, pode enterrar 1 hora, meio-dia, que vai dar problema. Agora 4 dias, Jesus fala assim: ó, vamos lá. Aí foram, chegou lá, Marta está aí, ó, está aí dentro aí. Aí ela pensou, né, e vai lá, vai fazer um sermão lá e pronto, e vai embora. Mas Jesus chega diante do sepulcro e diz assim: ó, tirai a pedra, ponto. Tirai a pedra. Aí a Bíblia fala assim: Marta, a irmã do defunto, disse: já cheira mal, já é de 4 dias. Ó, não tem como. E Jesus disse: tirai a pedra. E removeram a pedra. Aí Jesus naquela hora ia mostrar para eles, dizendo: olha aqui agora, isso aqui é para vocês entender que sem mim vocês não podem fazer nada, vocês não vão em lugar nenhum. Irmão, é incrível, né? Tem gente que fala assim: ó, eu vou lá em tal lugar, eu vou, e até hoje não foi. Porque antes de nós falarmos que vamos em algum lugar, você tem que usar o quê? O prefixo, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou. Tiago fala a respeito disso. Tiago fala assim que tinha um grupo de pessoas que falavam assim: ó, nós vamos viajar para tal cidade, nós vamos trabalhar 1 ano lá, depois nós vamos voltar, e nós vamos ganhar muito dinheiro e nós vamos voltar. E ele falou assim: ao invés de vocês falar isso, vocês falam: se Deus quiser, ou se Deus permitir,
nós vamos a tal cidade, vamos trabalhar, vamos ter uma renda e depois nós vamos voltar. Porque sem ele nós não podemos fazer nada. Aí quando Jesus mandou tirar a pedra, a Marta, tira não, já está cheirando mal. Jesus diz: Marta, eu não falei que se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus? E a Bíblia diz que eles removeram a pedra, tiraram a pedra. Ô irmão, nós temos que largar de achar que nós conseguimos fazer as coisas sem Jesus. Tem muito crente fazendo coisas sem Jesus, e depois não dá certo. É Jesus que é errado, é a igreja que é errada, é o ministério que é errado, é fulano que é errado, porque ele tentou sem Jesus. Mas quando nós fazemos com Jesus, a coisa acontece. Tiraram a pedra. Aonde que o Lázaro estava? Estava lá dentro do túmulo. O que Jesus fez? Jesus foi lá dentro do túmulo? Precisou não, meus queridos. Precisou não. Jesus fez uma campanha de 7 dias. Vamos fazer uma campanha de 7 dias para o Lázaro ressuscitar. Foi isso? Vamos fazer a campanha da unção, não sei do que. Foi isso? Não. Jesus simplesmente no 4º dia, em que o corpo está entrando em estado de decomposição, envolto a faixas, Jesus chega na porta do túmulo e diz: Lázaro, vem para fora. Eu creio que aquele povo, Adilson, que estava lá de fora vendo Jesus fazer isso, pensou assim: ele é louco. Você é coisa de doido, chamou um defunto para fora. O homem morreu faz 4 dias. Eu ajudei a pôr ele lá dentro. Eu ajudei a sepultar ele está morto. Eu ajudei a carregar o caixão. E ele está mandando ele sair para fora. De repente, lá vem quem? Uma múmia saindo lá de dentro. Sai uma múmia de dentro do túmulo. O povo... Porque tem gente que não está preparado para o milagre de Deus. Tem gente pedindo: Deus, faz um milagre. Deus não vai fazer, porque tem gente que não está preparado para receber milagre de Deus não, meus queridos. Você está preparado para ver o Lázaro sair do túmulo? Você foi lá no velório, chorou lá, e depois você está preparado para ver aquela pessoa que você chorou por ela levantar? Foi o que aconteceu com Lázaro. Lázaro, sai para fora. Aí o Lázaro veio, porque estava amarrado, então ele veio assim, provavelmente. Aí Jesus falou assim, mandou o quê? Desataio. Tira. Tiraram. Eu fico pensando, né? Para você ver que sem Jesus nós não podemos nada mesmo. Naquela hora, todo mundo porque tem na igreja, seguidores de Jesus, tem os que seguem Jesus e tem os curiosos. E os curiosos que seguem a Jesus sofrem. Vocês lembram daquele moço chamado Marcos, que depois lá na frente era o João Marcos, que era curioso, seguindo Jesus no dia que ele foi crucificado, que ele saiu envolto a um lençol, quase nu pela rua. Era curioso. Então, eu não posso ser curioso. Eu tenho que ser seguidor de Jesus, porque se eu for curioso, Jesus não pode fazer nada por mim, mas se eu for seguidor de Jesus, Jesus pode fazer tudo por mim e pode fazer tudo por você. Aí o Lázaro, eu fico pensando assim, né? Todo mundo é o Lázaro mesmo? É ele. Deixa eu ver. Ué, você não morreu? Você não está cheirando mal?
está cheirando mal. Sabe por que o crente não cheira mal? É porque Paulo fala assim, ó, que nós temos o quê? O bom cheiro de Cristo. O bom cheiro de Cristo. Por que o leão não comeu Daniel? Ele tinha o bom cheiro de Deus, o bom cheiro do Todo-Poderoso. Lázaro saiu para fora. E o povo certamente, mas como que aconteceu isso? Jesus certamente poderia dizer, é que sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Eu fico pensando, né? Que coisa tremenda, né? Que mistério. Que coisa tremenda. Era uma coisa impossível. 4 dias. Mas a Bíblia diz que o texto, porque sem mim nada podeis fazer. Antes ele fala, eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem nada. Pensa bem para você ver. O que era Marta e Maria sem Jesus? Nada, nada não. O que é o crente sem Jesus? O que é o pastor Elias sem Jesus? O que é o ministério sem Jesus? O que é? Se nós cantamos e a glória de Deus desce, é porque Jesus está em nós. Se nós pregamos e o Senhor opera, não é outra coisa senão Cristo estar na nossa vida. Porque se Jesus não estiver na nossa vida, você vai vir num culto e vai haver um discurso, vai haver um falatório, vai haver como se diz, um enchimento de linguiça, e você não vai entender nada. Mas quando Cristo está em nós, a palavra vem, a glória vem, e o milagre acontece, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra, meus queridos, fique para a minha vida e para a tua vida. Que essa palavra adentra ao meu, ao teu, ao nosso coração nessa noite, para entendermos o propósito de Deus para a nossa vida, porque sem Ele nós não podemos nada. Para você ter uma ideia, que nós não podemos nada sem Jesus. Daqui a pouco, você vai embora para casa. Aí você que não jantou, vai jantar e depois você vai fazer o quê? Dormir. E você consegue dormir sem Jesus? É Ele que te dá o sono. A Bíblia fala assim, ó, eu deitei, dormi, porque o Senhor me sustentou. Até para dormir, nós precisamos de Jesus. E para acordar? Pensa bem, se bater amanhã cedo e você não acordar. Eles vão falar, Covid. Amanhã cedo. Até para acordar. Sem mim, nem acordar vocês acordam. E para manter, para caminhar, sem mim, vocês não andam. Porque Jesus é a vida. Jesus, tinha um adesivo antigamente, não sei se os irmãos lembram, depois eles mudou ele. Era assim, ó, Jesus é vida. Jesus é vida? Jesus é a vida. A vida. Ele é a vida. Porque se você falar que Jesus é vida, a árvore é vida, tem vida, tudo tem vida. Mas Jesus é a vida. E é a vida eterna que Ele prometeu para você, para você, para você, para você, para você, para você, para mim, para todos nós.
Então não esqueça nessa noite, sem Jesus você não pode nada. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, esta é a palavra que o Senhor nos deu, Pai. Abençoe a vida dos teus filhos, teus servos, porque sem o Senhor nós não podemos nada, Pai. Se vencemos é porque o Senhor está em nós. Se vencemos é porque a tua glória está sobre a nossa vida. Meu Deus, tem misericórdia. Se tem irmão doente, enfermo nessa noite, neste lugar, meu Pai, toca na enfermidade, liberta agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque sem o Senhor nós não podemos nada. Ajuda nós, meu Pai, nós te pedimos agora, toda enfermidade que estiver no nosso meio, estiver no organismo dos teus filhos, no corpo do teu filho, seja repreendida, arrancada agora, em nome de Jesus. É o que eu te peço, te agradeço, hoje e sempre, amém.